Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Horsepowercast e hoje é um dia muito aguardado por mim. Tenho a honra, a alegria, a satisfação de ter aqui ao meu lado Fabrício Pacholoc, um cara que dispensa comentários. A nossa comunidade sabe a importância dele para o nosso meio e cada vez mais pessoas de fora vêm conhecendo o trabalho incrível que ele tem feito em prol do esporte. Pacho, muito obrigado por vir, irmão. Beleza, joia. Seja bem-vindo ao Horsepowercast, seja bem-vindo à minha casa. Para mim é uma alegria muito grande ter você aqui, porque já sou seu amigo, parceiro e também atleta há muitos anos, e hoje trazer você aqui é uma realização muito grande para mim. Obrigado, Pacho. Obrigado, meu. Obrigado eu pelo convite, pelo almoço. Vamos gravar aqui, vai ser legal. Depois vamos fazer um treinão. Dia muito bom hoje. Obrigado, irmão. A gente está tendo hoje aqui essa oportunidade de ter uma experiência completa. O Pacho chegou, almoçou, vamos agora fazer o episódio e depois tem treino ali na academia. E a academia que nós temos ali, algo em comum, né? Academia montada pela Stark, na qual o Pacho também faz parte, tem grande participação na maioria das máquinas, no desenvolvimento, na biomecânica, em cada detalhe, até onde os pinos estão posicionados para a passagem dos elásticos, que o Pacho usa isso muito bem nos treinos e trouxe isso. Então, se você ainda não conhece os maquinários Stark, procure uma academia que tenha para você ir lá e ver na prática o quão robusta e incríveis as máquinas são. Quer equipar sua academia ou quer construir uma academia com Stark? Chame eles que você vai ter um grande desconto também, falando que viu por aqui, no cupom CAVALO. E por falar... é para cavalo de grande porte, né, cara? Elas foram pensadas para aguentar o tranco, né, Pacho? Sim. Esse é o diferencial da Stark, pessoal. Ela tem toda a ergonomia, conforto que os tempos atuais, a modernidade exige, mas o principal diferencial dela é que ela é robusta para aguentar caras pesados, né, Pacho? Ali aguenta porrada. Inclusive, o Smith, você viu o tamanho da guia do Smith, né? Sensacional. Aqui lá, quando a gente testou a primeira linha, o cara que pôs muito peso e fez uns movimentos lá foi o Horse, e a gente falou, ó, pode pôr uma mais pesada aí. Daí o Ricardo trocou, trouxe aquela guia gigante, e falou, manda o Horse aí pra gente ver se ele consegue entortar agora. Não entorta, né? Não quebrou com o Horse, não quebra com ninguém. Não. Foi tudo testado com grandes cavalos ali. Isso é legal mesmo. O Ricardo, que é o dono, inclusive, um abraço para ele, ele tem muito essa preocupação. Se alguém consegue envergar, entortar alguma máquina dele, isso vira para ele o foco. Eu tenho que fazer uma máquina maior e melhor do que esta. E aí foram atualizando as linhas, né? Foram feitos vários ajustes para cada vez mais a máquina ter menos feedback negativo. E eles vivem em busca dos feedback negativo. Vem alguém lá na academia da Arms Gym, eles querem saber se tem opinião, algo para agregar, algo para reclamar, porque é com base na reclamação e no feedback negativo que se fazem coisas melhores, né? Exato. Então a Stark foi baseada nisso, em tentar trazer sempre o melhor voltado para o esporte. E aquilo que eu sempre digo, se não quebra com o atleta, não quebra com ninguém, porque são eles que mais sabem usar e exigir da qualidade das máquinas. Pessoal, agora falando de cupom de desconto, cupom CAVALO no site da Adaptogen. Precisou de suplementação, acessórios, roupas, vestuários, camisas oversize, mas principalmente a minha dica é um whey com muito sabor para você adaptar receitas, fazer coisas diferentes na sua rotina, você que está em dieta, ou você que está iniciando pela primeira vez firme numa dieta e precisa ter mais aderência, precisa também estar provando alguma coisa mais doce, mais gostosa, para você não ficar ali tão com dificuldade de entrar nessa nova fase de dieta. A Adaptogen possui uma linha variada de sabores incríveis para você estar fazendo muita coisa legal com whey protein e deixando assim o seu dia mais saboroso e também mais saudável. CBMF está pensando em trabalhar com prescrição de treinamento, consultoria online, trabalhar na área da musculação? Essa hoje é uma realidade. É uma grande alternativa que, se tivesse na minha época que eu fiz educação física, com certeza eu teria escolhido a CBMF, por conta de menos tempo, online, um preço que cabe no bolso e profissionais altamente qualificados para falar só sobre musculação. Lá você não vai ver natação, não vai ver futsal, não vai ver vôlei, não vai ver basquete. Você vai ver só o conteúdo que te interessa. Então, isso com certeza vai ser muito em breve uma realidade para a maioria das pessoas que vão procurar educação física para trabalhar com treinamento. Então, se essa é a sua vontade, pense nisso. Entre no site da CBMF
e saiba mais. E também com o cupom CAVALO você vai ter ainda mais desconto na sua inscrição. E o último aviso, pessoal, dia 15 de novembro, em Juiz de Fora, 2 vagas para o Mr. Olímpia vão acontecer lá, na categoria Men's Physique e na Women's Physique. 2 categorias profissionais dentro de um super show regional em Minas Gerais. E eu estarei lá fazendo a cobertura desse evento para vocês. E eu espero todos vocês nesse grande dia. Pacho, acabei de falar sobre categoria profissional. E hoje você é uma das referências em trabalhar com atletas profissionais. Lá quando você começou na educação física, você tinha essa ideia, planejamento de no futuro trabalhar com profissionais, de chegar até o nível de um atleta de Olímpia, ou as coisas foram acontecendo para você? Não, as coisas foram acontecendo, cara. Quando eu comecei realmente a gostar do fisiculturismo, competir, trabalhar com alguns atletas, o que naquela época eu podia projetar, né, dentro do que parecia ser alcançável com muito trabalho? Uma agenda de alunos de personal trainer cheia, e eu falava assim, não, e daí eu vou trabalhar com 1, 2 alunos, atletas. Uhum. Então aqui eu pensava, cara, vou ter ali na minha agenda ali 8, 9 clientes ao longo do dia e vou atender 1, 2 atletas que eu vou cuidar e vou ajudar. E que já era um ótimo plano. Esse era o plano ali que, tipo, na época eu podia pensar em algo muito acima da média e seria uma realização. Mas chegou a Massoconte no Brasil, as coisas começaram a acontecer, porque naquela época a gente tinha de profissionais Eduardo Correia, Anne Júlio, Freitas, a Anne, Maradona. Então não tinha meio da gente pensar nisso. Dava pra e contar assim, numa esses mão atletas só. eram tipo talvez 2 atletas amadores muito bons. Uhum. Aí as coisas foram acontecendo. Ontem, inclusive, eu tive um dia bem cheio ontem. Eu até pedi ontem pro André, que é o cara que trabalha comigo, falei, cara, vem, eu quero que você filme o dia, tire foto dessa rotina de hoje. Ontem, ó, eu gravei pro meu curso pela manhã, aí eu treinei com o Kaminski, eu treinei o Ramon, treinei o Menegatti, treinei o Nescau, treinei o Zanca, treinei o Rafa. Nossa. Na semana que vem, vai ter dias que eu vou repetir e treinar esses mesmos caras, e ainda vai ter o Ruff e o Barry. Semana que vem eles já estão aí. É dia 12, né, que ele chega. Caramba! Né? Então, foi, cara, tipo... talvez ninguém no mundo tenha uma sequência de atletas desse nível, cara. Provavelmente... Porque se você pegar os grandes treinadores, eles estão muito mais como coach do que na academia. Online, né? E eu nunca quis tirar o pé da prática. Mesmo cuidando... Hoje, claro, hoje eu tenho a Max, eu tenho os meus cursos, que como fonte de renda é o meu maior foco, só que eu nunca quis tirar o pé do acelerador de estar na academia, cara. Eu achava que sempre essa prática ali do dia a dia era importante. Então, com isso eu tenho a honra de hoje, tipo, poder escolher com quem eu trabalho e ter uma sequência de clientes como essa daí. E talvez, Pacho, esse seu diferencial, porque a maioria dos profissionais da área vão tirando o pé dela, né? Pelo cansaço, desmotivação. Puxado, cara. É muito puxado fisicamente e mentalmente. E com essa tirada do pé da coisa, acaba se desatualizando e perdendo o feeling da coisa. Uhum. E você foi ficando cada vez melhor, mais refinado, mais aprimorado, e acredito que esse é o seu diferencial hoje. É pela sua paixão pelo esporte, sua paixão também pela comunicação, porque você, além de um baita treinador, você é um dos melhores criadores de conteúdo que a gente tem na área da educação física. Para falar de treinamento e criar conteúdo sobre isso, você é um dos caras que foi pioneiro no YouTube. Seu canal hoje em dia é um dos que mais contribuíram para a área acadêmica de treinamento voltado para bodybuilding do país inteiro e talvez do mundo. Então você nunca deixou de lado criar conteúdo, criar postagens e de treinar as pessoas. E hoje isso você incluiu assim uma bagagem de experiência incrível que só quem não está conectado em você para não ver o quanto você se dedica em tudo isso e não para de fazer, não deixa a peteca cair. Eu fui, acho que ao longo dos anos, me moldando conforme o mercado e as situações foram aparecendo. Mas eu tenho a alegria de fazer o que eu gosto muito. Uhum. Cara, hoje, tipo, treinar esses atletas e gravar conteúdo pro meu canal, gravar conteúdo pro meu curso, cara, tão bom e tão gratificante para mim quanto treinar um atleta nível Ramon. Porque
com o conteúdo ali na internet, dando dicas, vendendo cursos. Esse sábado, por exemplo, eu estava na igreja e daí o pastor falou em você ser grato, em você agradecer pessoas que mudaram sua vida. Pô, foi um culto bem bacana. Aí quando eu estava saindo, com as minhas crianças ali, a Ju, um cara da igreja me chamou, falou, pá, deixa eu falar com você, cara. Pô, o culto de hoje foi muito importante para mim. E quando o pastor falou em você agradecer pessoas que mudam a vida, aí eu vim aqui te agradecer. Nossa. Daí eu falei, cara, por quê? Ele falou, cara, eu tava ano passado com 180 quilos, hoje eu tô com 120, e o cara que mudou a minha cabeça e fez eu começar a gostar de treinar e fazer dieta foi você, mas você não sabe, por causa dos teus vídeos. Aí eu comprei teu curso e eu emagreci 60 quilos, cara. Cara, isso é muito forte, né? E ali chegou em você na igreja, cara. Então, tipo assim, um cara que Você não esperava. nem esperava, nem imaginava. Ele falou, o teu jeito de falar, cara, você deu um jeito calmo, eu comecei a ver os vídeos, eu gostei dessa energia que se passa, as informações, e com isso eu comecei a treinar. E daí o cara baixou 60 quilos, Nossa. saiu de uma depressão e hoje tá bem. Cara, fala pra mim, Pacho, qual que é a sensação de ouvir isso? Ela não é muito diferente de você ver um atleta ganhar um Procard, né? Cara, é parecida, por isso que eu falei que hoje eu É produzi um baita conteúdo esforço da pessoa ter feito isso, e né? cursos, é tão gratificante para mim quanto treinar um atleta a nível olímpico. Porque a gente com a informação, com a educação física, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Então isso, acho que pra gente que é educador físico é, pô, a nossa grande missão, né, cara? E o mais interessante disso, Pacho, é que como você não fazia ideia da história desse cara, só você sabe o número de clientes que você já tem ao redor do mundo. Quantas e quantas outras pessoas talvez queriam ter essa mesma oportunidade de te agradecer e só não conseguem por conta da distância ou porque às vezes a mensagem no Instagram nem chega até você. Imagine quantas pessoas você já conseguiu influenciar ou mudar a vida da pessoa e você nem sabe quem a pessoa é. Sim. E ao longo da vida você vai encontrar com essas pessoas e vai se emocionar novamente com cada uma delas que fala assim, ó, eu mudei de vida por causa de você, ó, eu emagreci tanto, ó, eu me recuperei disso por causa do seu curso, e acho que isso não tem preço. Não tem preço. Teve duas ainda mais marcantes que em períodos bem diferentes, assim. Um cara pediu pra eu assinar o braço e outro pediu pra eu assinar a perna. E daí os dois falaram que iam tatuar o braço e a perna com a minha assinatura. E daí os dois, a minha reação foi a mesma coisa. Cara, mas me conta, por que aconteceu? Aí, cara, era dois caras, tipo, depressão, os dois pensamentos suicidas, Nossa. que começaram a treinar, recuperaram a autoestima e, tipo, vieram me agradecer. Caras que compraram meu curso, que começaram a acompanhar o canal e mudaram a vida. Então, isso aí, é Pacho, muito mais do que erguer peso, né, cara? é muito mais. A musculação, ela vai além, né, pessoal? A gente tá falando aqui sempre no foco do bodybuilding, da performance, da estética, mas o que a musculação consegue fazer na vida das pessoas que não tá no palco é muito maior. Tirar a pessoa de uma situação de estar pensando em tirar a vida e dar um rumo para ela, ou motivar e orientar ela a treinar uma pessoa que tem um sedentarismo absurdo e nunca conseguiu progredir, e aí através da musculação ela consegue ter um rumo diferente, ou largar a mão de remédios, né, Pacho? É muito comum depoimento de pessoas que param de tomar antidepressivos, remédios para pressão, remédios para diabetes, por conta do treinamento, né, Pacho? Porque passaram a ter uma vida ativa. Pô, é muito comum isso. Então é muito gratificante a gente estar em algum lugar e poder ouvir, ou às vezes receber por um direct um depoimento desse. E, Pacho, a gente estava semana passada lá no podcast do Chicória, do Trash Talk, e um dos assuntos mais legais que a gente falou foi quando você nos mostrou que os seus cursos e seu conteúdo tá chegando até no Japão. Você já pensou um dia fazer uma turnê para lá e receber uns depoimentos desse? Ah, muito bacana, cara. Você só não vai entender muita coisa, né? Vir um japonês falar isso. Olha que louco. Hoje, o segundo país que eu mais tenho seguidor é a Índia. 6% dos meus seguidores estão na Índia. Nossa, é muita coisa. Então, se você pensar, eu tenho hoje 800 mil seguidores, 6% está na Índia, cara, é muita coisa. É muita coisa, muita cabeça, hein? Então, vai atingindo, cara. Aí eu comecei os perfis em outras línguas e tal, tentando levar a informação para frente. Para quem não está sabendo desse assunto, pessoal, a gente vai deixar aqui também na descrição esses perfis. E
esses conteúdos do Pacho que está chegando com tradução, né? Com inteligência artificial, você está traduzindo todo o seu conteúdo e postando para pessoas de outros lugares do mundo acompanhar o seu trabalho. Conta pra gente um pouco disso, Pacho. Tem o fabriciopacholoc.es e o fabriciopacholoc.en, que são os perfis em inglês e espanhol. Como esse ano aí, trabalhando com o Derek e outros atletas que a gente vai anunciar, muitas pessoas de fora começaram a me seguir e eu falei, cara, eu vou abrir o conteúdo em outras línguas para essas pessoas me acompanhar. E tô fazendo todo o Além da Genética, que é a minha plataforma de treino em inglês, espanhol, e vamos lançar para fora. Então comecei, né, a focar nisso também. E daí teve um perfil do Japão que pediu autorização para produzir os vídeos também em japonês. Então estamos indo para outras línguas. O perfil de espanhol já está com umas 15 mil pessoas seguindo. Caramba! A maior parte México, muita gente da Colômbia, Paraguai. E a gente estava vendo lá, as postagens estão engajadas. O pessoal lá comentando, interagindo. Você vê lá todo mundo, galerinha, comentando em espanhol lá, porque está sendo útil o conteúdo, né, Pacho? Assim como o seu é para nós aqui, mas no dia a dia a gente tem tantas influências que a gente acaba perdendo alguns vídeos, né, das pessoas que a gente segue. Mas lá parece que tudo que está sendo postado está sendo muito bem-vindo, porque acho que ninguém está fazendo algo igual você. Tem muito produtor de conteúdo, né, muito cara? Produtor. Então acho que lá, como não tem tanta produção e eles olham muito pra gente, né, o Brasil tem muitos atletas, né, muitas referências, então é normal já eles olharem pra gente. E provavelmente eu fui o primeiro a começar a produzir conteúdo na língua deles. Então tem uma gratidão grande deles. Você foi pioneiro nisso, Pacho. Você desbravou um caminho ali que ninguém estava de olho. Olha, eu fui um dos primeiros caras a começar a produzir conteúdo de treino na internet. Meu primeiro canal eu comecei em 2010. Nossa, veio antes da Horsepower. Tem mais de 2.000 vídeos. O Instagram eu produzo vídeos de dica diariamente. Todo dia tem uma nova dica. Lá eu tenho mais de 9.000 conteúdos postados. E acho que agora eu também saí na frente ali produzindo esse conteúdo para essa galera internacional. Línguas, né? Muito legal isso. E você, como eu bem falei aquele dia para você, você leva para frente a validação da nossa profissão, né? Da educação física, que ela não tem limites, não tem fronteiras, e que com criatividade e dedicação dá para ir muito além do que o que era taxado para ser o educador físico, né? Porque a gente se formou naquela época onde a nossa visão de trabalho era ter o maior número de aulas para preencher o dia e ponto. Tipo, eu era da época que ainda, eu não sei se mudou muito o mercado em termos de mínimo para ganhar, mas o personal com muito custo conseguia ganhar R$50 a hora a aula. Hoje deve estar mais que isso, mas você tinha que ser muito bom e estar numa academia bem bacana para você conseguir preencher o seu dia com vários alunos. E os personagens que a gente via fazendo isso, a gente falava assim, nossa, esse é o do melhor, esse é o melhor da cidade, esse é o ápice da profissão. E hoje a gente está vendo pessoas ganhar dinheiro sem sair de casa. Consultoria online, palestras, cursos, e-book, conteúdo digital. E você sabe fazer isso hoje muito bem. Você está tanto na área do fisiculturismo, quanto da musculação, emagrecimento, qualidade, saúde de vida através dos seus cursos e tomando todas essas frentes, fazendo ao mesmo tempo. Conta pra gente, Pacho, o que você acha sobre essa revolução da educação física digital, dessas oportunidades que estão aparecendo? Como é que isso mudou para você a sua visão sobre a sua carreira? E também se você já teve momento em desconfiar se ia dar certo ou não lá no começo. Cara, eu acho que foram etapas ali que eu fui chegando no que dava para receber ali, tá no ápice do que dava naquela situação, e também tentando enxergar o mercado um pouco à frente. Por exemplo, me formei, acho que a primeira escolha ali foi, já bem no comecinho, vou parar de dar aula de musculação em sala de aula e vou atender só alunos de personal. Porque, pô, aula de musculação dentro de sala você ganha muito pouco. Muito pouco. Então, pô, na época era R$8, R$9 um professor formado. Eu lembro que eu ganhava R$7 no primeiro emprego, por aula, por hora. Como personal, R$35, R$40. Então, bom, vou focar aqui porque eu consigo. Só que como personal você tem muito mais instabilidade. Porque às vezes você está ali com alguns alunos 3 vezes na semana, outros 2 vezes na semana, daí tem um que é 5 vezes na semana,
que é o que você mais ganha, aí você tem lá 6, 7 alunos, daí um que treina 5 vezes na semana para. Cara, cai consideravelmente a renda. Cai. Aí chega final de ano, os caras viajam. Aí Não tem 13º não terceiro. tem. Então era aquela coisa. Mas era a forma de eu ganhar mais. Então, bem cedo eu já tomei essa decisão e comecei a formar uma boa carteira de clientes. Acho que um outro ponto que foi bem importante para mim foi estar num lugar que eu era muito bem-vindo. Porque como eu era atleta, né, um cara grande, as academias mais elitizadas, onde tinham clientes que podiam pagar, você não é muito bem-vindo. Quando abriu o Overall em Curitiba, que era uma academia muito bem estruturada e que o bodybuilder era bem-vindo, eu era bem-vindo, os meus alunos que treinavam mais pesado eram bem-vindos, eu tomei a decisão de ir para lá. E assim, os meus alunos foram. Porque na época eu já era conhecido como um cara que, para você treinar com o Pacholok, você tinha que estar a fim de treinar e fazer dieta. Porque eu vi que eu comecei a perder muito tempo com aquele cara que estava lá por obrigação. Então eu comecei, não, eu vou treinar com o cara que quer levar a sério. É esse cara que eu vou dar aula. E o que aconteceu quando eu comecei a focar nesse cliente? Esse cara tinha resultado. E as pessoas viam, pô, os caras que treinam com aquele cara ali têm resultado. Lógico, eu entregava um trabalho bem feito, mas eu também selecionava por caras que eu sabia que iam se dedicar. Então, quando abri o Overall em 2016, eu era um cara assim que eu dava aula para advogados, para empresário, mas era tudo uns caras no shape, que se dedicavam. E quando você junta um cara tipo bem sucedido, tipo um advogado bem sucedido, um empresário bem sucedido, ele já tem uma mentalidade diferente. E cara, essa mentalidade da disciplina, do Foco. trabalho duro, do esporte, você leva para outras áreas. Então é aquele cara que geralmente se ele vai pegar uma hora de treino com você, ele não vai lá para perder tempo. Ele vai para treinar e fazer valer o dinheiro dele. Eu comecei a ver que muitos empresários que eu trabalhava na época tinham essa mesma mentalidade e por isso que esses caras tinham sucesso em tudo que faziam. E trabalhando comigo, pô, eu tinha uma clientela que era acima da média. Então eu comecei a ser muito requisitado em Curitiba. Então acho que a primeira coisa que eu fui muito assertivo também, definir um público. Filtrar o Porque público. um tempo antes eu começava a dar tiro para tudo que é lado e era uma bagunça. Então quando se filtra um público, você consegue ser muito bom naquilo que você está fazendo. Aí eu já tinha produção de conteúdo, que me ajudava muito. Na época que eu comecei, muita gente, principalmente em Curitiba, me criticava. Pô, tá dando informação de graça. Como que o cara vai fechar uma assessoria, uma aula de personal, se você já dá a informação de graça? E na minha cabeça era o quê? Se eu estou produzindo um conteúdo e você acompanha, aí você está fazendo as coisas de graça lá e melhorando com aquela informação gratuita. Aí quando você quiser algo a mais, se for um aluno de personal, uma assessoria, você vai contratar quem? Pô, se pegando os vídeos de graça eu já melhorei, se eu pagar a assessoria do Pacho vai ser muito melhor. Visão, né, Pacho? Então era essa visão. Acho que também foi uma coisa bem assertiva. Quando veio a pandemia, aí eu tinha uma boa clientela, eu tinha alguns alunos de assessoria e parou tudo, né, cara? Foi aquele desespero. E agora a academia fechada, não podia dar aula. Aí mesmo a assessoria parou, porque o cara não tinha onde treinar, estava tudo fechado. O que eu consegui manter foram alunos fora do Brasil e um cara que tinha academia em casa. Mas daí caiu demais e daí eu falei, cara, agora é hora de eu pensar num curso online, alguma coisa assim, e comecei a fazer conteúdo para profissionais. Que foi meu primeiro curso online. Não virou, mas foi o começo de estar realmente nesse mercado digital. Aí depois que tudo passou e veio essa crescente de academias, as pessoas dando mais importância para a saúde, eu foquei em parar de dar aula, parei de dar aula, fiquei só com assessoria online e os atletas. E daí na época, puta, tá fazendo loucura. Atleta não dá dinheiro. Só assessoria é mais instável que o personal trainer. Só que com a assessoria eu conseguia atender muito mais gente. Então o que acontecia? Os atletas que eu treinava, na época eu já treinava o Nescau, já treinava o Zanca, o William, o Rafa. Eles davam ali um respaldo para o meu trabalho, pô, é o treinador desses caras, e isso ajudava a performar minha assessoria. E isso ajudava a performar o curso online. E daí acho que o meu grande acerto foi quando eu fiz um bom produto de entrada, que foi o Além da Genética. Que daí o cara tem acesso a uma infinidade de planilhas de treino por R$ 79,90 o ano. E lá a gente tem 80 mil alunos. Aí quando eu acertei esse primeiro produto, que é muito bom e muito barato,
Aí você vai criando uma esteira de produtos. Dieta, uma consultoria que daí é um valor mais alto, curso para profissionais. Que legal. E daí hoje esse é o meu foco, cara. Toda a minha manhã é dedicada à produção de conteúdo, gravação de curso, materiais para os cursos. Parte da tarde eu trabalho com esses atletas aí. Na prática. É. E Pacho, além dessas vertentes que a educação física te ofertou, ao longo da sua jornada você foi construindo uma carreira de muito sucesso com grandes parceiros. Além dos seus patrocinadores, hoje você também faz parte do time da Stark. Conta pra gente como é que começou essa parceria, a sua influência na produção de muitas máquinas e como você vê hoje a entrega dessas máquinas para o mercado, porque até pouco tempo atrás o Brasil não tinha muita referência de máquinas de musculação, tinha que caçar uma academia, né, que tinha um maquinário bom, assim como quando chegou a Overall em Curitiba, aquilo revolucionou por trazer hammer, trazer uns maquinários pesados. E hoje a gente vê máquinas de mesma qualidade sendo produzidas no Brasil e realmente feitas para atletas, graças a boa participação sua disso, de poder opinar em cada detalhe, em cada parafuso. Conta pra gente como é que começou essa sua história com a Stark. Cara, acho que depois que cresceu muito o esporte no Brasil, o ramo de suplemento cresceu. E eu já tinha a visão que as empresas de equipamentos iam crescer, era inevitável. Então, com a pandemia, muita gente comprando equipamento para casa, tal, aumentando o número de academias, isso começou a explodir. Eu já tinha algumas marcas que tinham me procurado, mas não tinha batido aquela identificação com a linha, com a robustez dos aparelhos, aquela estrutura. E eu falei, cara, a hora que for para dar certo vai ser uma marca que realmente eu vou me conectar. Aí a gente estava abrindo o CT da Max, e quando eu estava abrindo o CT da Max, o Alan, né, que é meu parceiro lá de Cascavel, me chamou e falou, cara, tem uma marca aqui de Cascavel muito boa, e a gente queria colocar alguns aparelhos aí no CT. Aí eu pedi para ver, né, fotos e tal. Ele tinha na academia dele da época alguns aparelhos, me mandou foto, falei, cara, gostei desse. Aí eles sugeriram de me mandar 3 aparelhos pra gente ter no CT e daí divulgar, né? Aí eles levaram um leg, um rack e elevação de quadril. E daí, cara, quando chegou lá eu me surpreendi, porque, cara, os aparelhos são grandes, aguentam realmente porrada. E daí eles montaram os aparelhos e o Ricardo, que é o dono da Stark, falou assim, Pacho, o que você acha? Testa aí, pode criticar, pode dar opinião. Aí todas eu testei, gostei dos aparelhos, falei, Ricardo, mas por que aqui você não faz isso? Faz desse jeito. Eu acho que podia ter mais regulagem de trava de segurança. Acho que não, o primeiro tinha 2. Aí eu falei, cara, imagina o cara mais alto, para ele pôr lá em cima, ele teria que descer muito. O cara mais baixo, essa primeira aqui tá alta para ele. Aí acho que ele aumentou de 2 para 4, pegador, aí ele colocou o lugar para pôr os elásticos, todos os aparelhos que tinha ali, eu fiz uma sugestão, ele anotou tudo. E galera, pro cara de uma empresa, ele já tem toda a estrutura daquele aparelho montado. Para ele mudar, testar e trocar toda a forma da máquina e começar a produzir, ele tem que parar a fábrica e começar um novo aparelho. É bem trabalhoso. É passar a borracha em algo que demorou para chegar ali no plano. É muito mais fácil, né, deixar aquilo ali que já estava bom e vai produzindo. Vai guardando leg aí, fazendo, né, um estoque para vender. Então é bem trabalhoso, para com o técnico, o engenheiro, arruma tudo, aprovou. Daí eles me chamaram, ó, vem cá ver. Aí pagaram minha passagem para ir pro Cascavel. Cara, ficou bom, tal, acho que falta esse detalhezinho aqui no ângulo da plataforma. Anota aí, vamos fazer. Aí nessa primeira ida na fábrica eu já testei todas as máquinas. Eu lembro de ver os supinos estavam bons, mas a pegada era mais reta. Eu falei, cara, o que você acha de colocar uma pegada aqui, que ela vai ficar mais anatômica? E eu acho que o final aqui podia trazer um pouquinho mais de adução no ombro, que vai conectar mais com o peito. Aí o engenheiro junto já anotava tudo. Passava alguns dias, tá pronta as máquinas, vem ver. Nossa, que da hora. Aí ia lá na fábrica de novo, puta, agora ficou perfeito. E daí a gente foi, cara, foi mais de um ano. Várias máquinas sendo testadas, trava de segurança, tipo as máquinas articuladas de supino, de peito, as boas que tem no mercado, ótima conexão e tal.
um problema que a gente tem que adaptar muito a máquina. Os supinos, para os caras grandes, ele alonga demais. Então é ruim da gente tirar lá de trás. A gente colocou regulagem de saída, então ficou impecável as máquinas. Então foi um trabalho bem bacana, levou mais de um ano, e daí beleza, a linha tá ok, agora começa a produzir. Então a Stark bem forte, bem forte. Na verdade eu tô há 2 anos já, cara. Já deu 2 anos que a gente está fazendo o trabalho. Foi um ano só para ajustar as máquinas. Aí começou agora realmente a produzir, e agora a Stark está fechando com várias pessoas, né? Você foi um dos primeiros. Sim. O Tenente fechou, o Johan fechou. A galera tá fechando. Agora fechou também a Fogal, A Rayane com o marido e dela. o Antônio, né? E a Lu sempre, o Hugo, vai ter novidades. A Lucélia conversando comigo, ela falou, esse ano vai acontecer muita coisa. Então acho que eles estão movimentando agora mais a Stark pro lado do marketing, né? Porque até então eles estavam muito focados na produção. Estavam desenvolvendo ali. Agora e nem estavam se mostrando na internet, né? Era só nós que falávamos, praticamente, eu e você. E agora ela tá botando as caras para realmente mostrar para todo mundo que estão prontos para avançar. Pronto. Incrível. Então, pessoal, preparem-se que muito em breve a Stark vai fazer cada vez mais barulho na internet em torno de construções de CTs, ontem mesmo, atletas chegando no time. Ontem eu falei com o Ricardo, uma rede bem grande aí, um nome bem grande do meio de academias, fechou agora com a Stark. Caramba, nessa eu não tô sabendo ainda, depois você me conta. Pacho, tá chegando o grande evento, tá todo mundo esperando e falando disso. Huff Diesel no Brasil já é uma coisa muito aguardada, a gente estava vendo ele se conectar cada vez mais com os brasileiros, interagindo, comentando nas postagens, mas agora é oficial e você vai estar fazendo parte disso. Conta pra gente o que o público pode esperar nessa grande experiência de ter ele ali presencialmente para treinar, aprender, tirar dicas de poses, que quem está presente lá vai poder absorver no dia. Cara, bem bacana isso, porque há alguns anos já eu vinha falando, cara, sempre a ordem foi o quê? Os brasileiros bons, nossos bons atletas, ir para os Estados Unidos preparar com o treinador de lá. E eu tinha o desejo de inverter o caminho. Ver os grandes atletas gringos vindo para cá treinar comigo e com outros treinadores brasileiros. E até parece, na época, loucura pensar isso, né? Parecia loucura. Eu não sabia como que ia fazer, mas eu sabia que isso um dia ia acontecer. E fui trabalhando, a gente vai se moldando, e aconteceu. Então, assim, o Derek abriu muitas portas, só que o Huff vai ser o primeiro a chegar, né? Ele chega uns dias antes. Então, quando eu já tinha falado algumas vezes com ele, e quando eu estava lá nos Estados Unidos, em Tampa, ele mora no Texas, mas ele é de Tampa. E no dia que eu cheguei lá, ele estava em Tampa, visitando a família, estava com alguma coisa lá. E daí eu fiz o primeiro treino com o Derek, postei uma foto, e cara, depois do treino o Derek foi embora, fiquei na academia dele para fazer o meu treino. De repente eu olho assim, notificação, o Huff Diesel enviou mensagem. Eu falei, pô, que legal, fui ver. Ele, você tá em Tampa, tô por aqui, adoraria fazer um treino. Daí eu falei com ele me passou o número dele, passei o meu, ele já pegou e me ligou na hora, marcamos o horário, no outro dia eu treinei ele já. Aí, tipo assim, foi de chegada, foi aquela loucura, né? Eu falei, caraca, tipo, já assim, né? Aí fiz um treino com ele gostou bastante, elogiou bastante o treino, e daí ele falou que queria vir pro Brasil, queria ficar uns dias aqui, perguntou se eu conseguia treinar ele por um período, e eu falei, pô, com certeza, tal. E daí a gente foi conversando, ele queria vir nessa data, que ele ia poder estar tendo uma flexibilidade na dieta, ele gosta, ele nunca veio, mas ele admira o Brasil, ele sabe da culinária, ele está estudando português. Legal. Aí marcou nessa data que ele poderia comer, conhecer uma churrascaria, então eu vou ser o cara que vou ter encarregado de estar com ele. Você vai abrir literalmente as portas. Aí, cara, a gente vai fazer uma recepção para ele, vai treinar com alguns dos meus atletas, vai ser bem bacana. E daí eu aproveitei para fazer um seminário com ele, vai ser no dia 13, você vai estar lá, né? Vou com certeza, já está na minha agenda, tô ansioso por isso. Então vai ter um treinão lá com ele, e depois sessões de pose, então tem muitos atletas que compraram, ele vai ver as poses, ele vai fazer ajuste de pose, e depois um período de pergunta e resposta. Então é o primeiro cara aí, cara, e um grande nome, né? Que ano passado eu tive já a honra de treinar o Blessing e o Brandon Curry, só que, tipo assim, eles não vieram pro Brasil para treinar comigo, eles estavam na feira, aí o
o pessoal do Blessing, assessor dele, me chamou e falou que ele queria treinar comigo. Caramba. Aí, tipo assim, pô, eu nem imaginava que ele me conhecia, então foi bem bacana. Aí o Brandon, encontrei na feira do ar no Brasil ano passado, ele veio, tipo, eu nunca tinha visto ele. Ele chegou me cumprimentando, e aí, bro, não sei o quê. Que legal. Eu achei ele muito Conseguimos simpático. fazer um treino? Foi claro. Sério, pô. cara? Que legal. Então, tipo assim, a gente às vezes acha que os caras nem conhecem a gente, mas os caras Tá de acompanham, olho. cara. E daí agora não, agora o Ruff tá vindo especialmente para treinar, e daí a gente aproveitou. Ele falou para mim que queria, fui perguntando o que ele queria e tal. Ele falou, cara, eu gostaria de estar num evento no Brasil. Aí ele ia embora um pouco antes. Ele ia vir mais cedo e voltar antes do dia 20. Aí eu convenci ele, falei, cara, tem um evento muito bom em Curitiba, o Derek já vai estar lá. Aí ele esticou um pouquinho mais para poder ir no evento em Curitiba. Então deu certo de fazer o seminário com ele em São Paulo e mais o evento em Curitiba. E daí no dia 16 chega o Derek. Cara, esse mês de julho promete, hein, Então- pessoal? Fica atento na agenda pensa do só, Pacho. os atletas. No mesmo dia, já pensou esse diário, esse meu vlogger do dia? Vai ser surreal. Ramon, Menegatti, Nescau, Zanca, Rafa, Derek, Ruff e talvez tenha aquele outro já chegado. Esse não pode nem soltar um spoiler. Ah, esse não. Mas o visto dele foi essa semana e deu boa. Oh, boa notícia. Pacho, eu tenho que fazer um Netflix desse dia aí, cara. Não, Tem que vou fazer uma fazer. super Vou produção. fazer. Vai ser muito louco esse documentário que você vai criar. Um E dia tomara que insano. E vamos ver se o Gudivito volta a tempo também. Nossa, é verdade. Né? Eu acho que o seu rumo ao sinistro era rumo a esse dia aí. Tu vai fazer sentido, tudo rumo ao sinistro vai ser esse dia mais sinistro. O dia mais sinistro de um professor de educação física. Vai ser esse o título. Pacho, só parabéns, cara, pra te dar pelo que você tá vivendo e parabéns pelo que você faz pelas pessoas, porque vai além da paixão do esporte, vai além da entrega. Você faz isso com amor, a gente vê seu olho brilhar quando fala das pessoas, fala do que você tá fazendo. É só desejar que isso só aumente, só melhore, Obrigado, irmão. Amém. só continue fazendo esse bom trabalho. E, meu Deus do céu, já pensou se... Não sei quem que é o treinador do Ruff atualmente? É o John Bennett, né? Eu nem sei quem é. Mas já pensou se fala, manda a mesma mensagem, faz igual o Derek, Pacho. E aí, vamos? Aí chega no Olímpia lá, você tem que cuidar do Menegatti, do Ramon e do Ruff. Os caras brigando pela cabeça do Olímpia. E esse ano é isso aí, né? Eles vão estar na Fora o Mike Summerfield lá, Vai tá esses eles na nomes, briga cara. aí, cara. Olha que loucura, Pacho. É uma oportunidade que possivelmente possa acontecer pra você. Dá pra ver que ele tá curtindo muito o treino e tal. Ele é um cara que realmente se vê o valor que ele dá no treino, o cuidado que ele tem. Mas vai ser bacana. E, tipo, é um cara que tem um treinador, é uma visão um pouco diferente do treino que ele usa hoje da minha. Mas vai ser bacana essa collab ali. Muito boa. A gente vai conversar ainda, mas provavelmente quero ver se ele... Porque o dia que eu treinei ele lá, eu fiz exatamente o que ele faz e coloquei algum pequeno ajuste. Uhum. O treino que eu quero mostrar dele no dia do seminário, eu quero mostrar exatamente o que ele está fazendo, né, para a gente poder aproveitar bem o que ele está trazendo. Os outros dias, provavelmente, ele vai seguir talvez um dia ali a estratégia do Ramon e tal, então acho que vai ser um intercâmbio bem bacana, cara. E fez muito bem pra ele esse período que ele ficou sem competir, né? Ele fez Foi. um ano quase de off. O físico dele transformou de massa muscular adicionada, né? Foi muito bom pra carreira dele. Muito, ele mudou demais, cara. Eu não acreditava que ele pudesse voltar a ser competitivo depois do tempo que ele ficou parado, mas depois que eu vi o off dele Absurdo. arrancando gordura aos poucos e preservando aquela densidade, foi absurdo mesmo. Ele tinha um limite de peso para pôr e ele estava com uma lesão no cotovelo, né? Uhum. Tava incomodando bem ele. Aí, no dia que eu treinei ele, no começo do ano, ele já tinha tratado, mas para treinar tríceps, por exemplo, ele ainda tinha limitação. Aí eu fiz a sugestão para ele tirar o pegador e colocar a caneleirinha de glúteo no punho, porque de como você não tem que fazer a pegada, já alivia o antebraço, não tem tanta pressão no epicôndilo. E daí ele conseguiu treinar sem dor. E tinha sido uma estratégia que ele não tinha testado. E a hora que ele falou do cotovelo, eu falei, cara, mas você já fez assim? Não, nunca fiz. Aí a gente fez o quê? O tríceps tipo, normal ali, que seria tipo a corda, né? Com um pegador. Fizemos um teste e uma variação como se fosse um tríceps. Tirou lateral, porque um lado estava diferente do outro em relação à força. Treinou tudo sem dor. E hoje você vê os treinos dele, ele continua fazendo. Que legal, Pacho. Grande influência sua nessa melhora dele também.
Então, bem bacana ali, quando eu vejo ele fazendo, Pacho System. sinto aquele orgulho. Que da hora. E, Pacho, conta pra gente como é que tá as expectativas agora pro Olímpia, que agora virou segundo semestre do ano, literalmente, mês de julho, começa preparativo de muita gente, iniciar a preparação dos atletas. Qual que tá o número de atletas que você vai estar levando, quem são eles e quais são os melhores resultados que você está esperando para esse Olímpia? Ó, eu tô com 4 atletas classificados na Open. O Ramon na Classic, o Menegatti e o Jaworski, que estão indo buscar a vaga. A Zaminha, que está indo buscar a vaga. A Zama, ela tá na Women's Bodybuilding ou na Women's Physique? Women's Physique. Women's Physique. Ela foi top 3, top 5 e agora vai competir tampa em 5 semanas. Ela fez algum show de Women's Bodybuilding ou não? Fez um show na Romênia, que ela ficou em segundo. Ah, sim. Mandou bem, né? Aí a gente chegou, o pessoal, o Terry que falou muito pra gente colocar ela na Women's Bodybuilder e a Lina Popa, que competia na Bodybuilder, e ela é tipo a embaixadora do Bodybuilder. Ela ficava feminino. Atrás só da Iris Kyle, né? Ela ficava na minha cola e ela bota ela na Bodybuilder. A gente fez um teste, 1 ano, ela ficou em segundo. E daí no ano seguinte teve um show de Women's no Brasil e não teria a Bodybuilding naquele ano, né? Só Women's Physique aqui no Brasil. Aí a Zama falou pra mim, Pacho, deixa eu competir então o último show na Women's. E daí a gente ia fazer um show, acho que em Chicago, na Bodybuilder para tentar a vaga. Então assim, a preparação era para Bodybuilder e ela ia tentar o último show de despedida na Women's. E daí ela fez esse show na Women's e ganhou. E ganhou com sobra, assim, o Tamir elogiou bastante. E daí ela falou pra mim, Pacho, deixa eu competir o Olímpia na Women's, então. Então fomos na Women's e daí ela foi em terceiro, já no primeiro Olímpia. Deu bom. Muito bom. Não teve nem de pensar em mudar. Então é isso. E o Henrique também. Ó, eu vou ter agora no Tampa e no Texas o Henrique e o Menegatti. E daí tem a Zama no Tampa. A Zama a gente vai tentar pegar a vaga no Tampa e não competir o Texas. E é isso. Aí tem o Jaworski competindo em Curitiba, tentando buscar a vaga em Curitiba. O Henrique é um dos mais jovens aí nessa lista, né? O Henrique tá bem. Impressionante o físico dele, né, cara? Ele vai na 212? 212. Nossa, o físico dele é encaixado de uma forma. Muito as pernas dele estão bem grandes, ele tinha um problema no joelho. Ele tá treinando com o Jorlan agora, parceiro de treino. Caramba. Fez bem ali os treinos com o Jorlan pra ele melhorou bastante. E vai chegar bem, cara. Eu acho... Ele fica perto de 96? De fechar a categoria? Ele tá agora... Não, ele tem que fazer uma forcinha, mas tipo, ainda tem uma sobra. Mas ele parece ter muito potencial para avançar, né? Parece. Ele tem estatura, estrutura. Tem, é novo. Eu acho que vai ser um Open daqui uns 5 anos, né? Acho que ou um baita Classic. Não dá para segurar ele muito tempo. Classic eu acho que ele não bate o peso de Classic. Ele vai ser, se for um Open, tipo Brandão, com muita estética, cintura fina, braço, perna muito grande. A estrutura dele é perfeita, né? É muito bonita. Muito cheio, muito arredondado. E um menino de cabeça também centrada, né? Muito educado, orientado. Então eu acho que ele Tampa e Texas, cara, a gente pode ter o Henrique ganhando 212, Menegatti na Classic, a Zama na Women's e o Kaká indo lá pra Tampa também, que não é meu atleta, mas é da Max, vai estar junto, na Mensa. Legal. O Kaká que fez bem no Olímpia dele, né? Fez bem demais. Ele entrou entre os 10? Entrou entre os 10 na estreia. Foi muito bem mesmo. Com muito atleta e ele melhorou muito. Fora do radar, né? Fora, quase ninguém falando dele. Chegou lá, fez bonito. Presença de palco, foi elogiado. E é um show com 60, 70 e poucos atletas, né, cara? Minhas físicas é das mais difíceis. Chegar lá e os caras te ver é difícil. Ser visto é a questão no primeiro Olímpia de qualquer pessoa hoje em dia, né? E quem fez muito bem isso foi o Menegatti, né? Naquele Olímpia, no meio lá também. Men's Physique e Classic Physique era coisa de 50 a 60 atletas, né? 60 atletas. 60 atletas, meu Deus, é muita gente. E o Menegatti ficou em nono lugar. Mas para muita gente com aquela sensação de que dava para ir além, né? Porque a estrutura dele é muito bonita. Ele não chegou a ter um real confronto com o Vicers, por exemplo, né? O Vicers ficou em 8º, mas ele ficou mais pra ponta ali. Eu acho que se tivesse esse confronto, ele ainda podia pular alguma casinha ali. O Olímpia, ele tem muito disso, a questão da oportunidade, né? Você ter a sorte de cair ao lado de alguém que tá no primeiro pelotão. Porque às vezes, quando o cara tem essa sorte, ele consegue realmente mostrar o potencial dele. Porque às vezes ele tá no meio do bolo lá, por mais que ele seja muito bom, se ele não for comparado com os melhores,
ele não tem chance de ser visto, né? Às vezes aquele cara que tá ali, tá o sexto, o sétimo, o oitavo, e daí, tipo, meio que já tá considerado dentro do top 8, daí o 9, o 10, o 11, o 12 estão brigando por um segundo pilotão. Mas se você pega aquele nono e coloca para brigar direto ali com o sétimo e oitavo, pode ser que esse cara ganhe. Eu acho que poderia ter sido possível ele passar o Vinícius, por exemplo. Você enxergou, lá assistindo o campeonato, alguns atletas assim que passaram ali de 15 para cima que poderiam estar lá dentro? Que você achou, não, esse cara tá muito bom, mas nem entrou. Tem cara que você É fator de não ter sido visto, né? Observado com atenção pelos muito atleta, é muito atleta para ver. E querendo ou não, os árbitros têm na memória alguns nomes, quando esses nomes aparecem na frente, meio que já vai o risquinho na mesa ali, ó, esse tá bom, esse tá bom, esse tá bom. E muitas vezes ninguém tem. O cara que tá chegando lá, por melhor que ele esteja, não tem essa sorte, né? Uhum. Tem que realmente estar muito fora da média. O que o Kaká fez, o que o Menegatti fez é bem acima da média, né? Sim, acima da média. E Pacho, uma coisa que eu queria, até lembrei hoje para não deixar essa pergunta passar, sobre essa crescente do fisiculturismo natural, dos naturais e que praticamente são jovens que estão levantando essa bandeira, até tem pessoas mais velhas competindo no natural, mas é uma categoria que hoje em dia está brilhando para a juventude. Sim. E você está tendo contato de ver o pessoal lá no CT treinando e interagindo com muitos deles. O que você está achando dessa nova geração, dessa bandeira do natural que está sendo cada vez mais levantada? E o que você pode dizer, o que você espera desses atletas? Você acha que eles vão continuar sendo referência do natural? Ou o potencial deles é tão grande que eles vão avançar em breve para o próximo nível? Que é tentar entrar no jogo dos hormonizados para buscar o sonho, né? Porque eu acredito que Olímpia é o sonho de todo mundo, até dos naturais. Uhum. Acho que uma hora a pessoa vai ter que chegar nessa decisão, né? Sim. Eu trabalho hoje com o Dudu Fit, né, o Adriel. Uhum. Ele acabou de fazer 20 anos. É um cara que a gente está 2 anos trabalhando. E há 2 anos atrás eu falei, cara, eu quero ter pelo menos um bom atleta natural no time, ter esse trabalho com natural, ter que estudar um pouco mais uma finalização de forma natural, sem diuréticos, né, sem esteroides, sem estimulantes como o clenbuterol. Eu queria ter nessa experiência na prática ali de manipular isso. O que eu percebi? Pô, quando chega principalmente na finalização, tudo é um pouco mais suave. Tipo off, não pode ser aquele off tão agressivo porque não vai ter tanta síntese proteica, então vai virar gordura. E vai dar trabalho para tirar. Chega né? no cutting, não dá para você fazer um cutting de 12 semanas. Hoje nem com os hormonizados a gente faz. Tem que ser 20, 24 semanas, porque tem que ser mais lento o processo, senão você aperta demais, o cara perde muito volume. E quando chega na finalização, cara, a impressão que dá é que, assim, com um cara hormonizado a gente tem muito mais armas. Tem muito mais estimulantes, diuréticos para finalização. O natural, esse número de munição diminui bem mais. Então é tudo um pouco mais suave, essas manipulações. Mas eu gostei de ter essa experiência com o Adriel. A gente conseguiu bons resultados já. Inclusive ele competiu na NPC também. E, cara, o que eu espero é que a galera acredite que com treino e dieta dá pra ir muito longe. E toda vez que a gente mostra o Adriel, cara, eu tomo muito hate. Porque os caras não acreditam que ele é natural. Ele tá comigo há 18 anos. Ele tá comigo há 2 anos. Com 18 anos, ele já tinha um físico diferenciado. E ninguém acreditava que ele era natural. Pô, mas se esse cara com 18 anos já tava hormonizando como a galera imagina, ele teria começado com 16. É completamente loucura, né, cara? Com 16, 18 anos o cara já tá hormonizando. Eu sempre defendi que o cara teria que esperar ali até uns 22, 25 anos para ter essa maturidade de 5, 6 anos de treino e até a formação estrutural mesmo para pensar em harmonizar. E que ele conseguiria fazer tudo isso. Eu comecei com ele com 18 anos, ele já tinha um físico diferenciado, a cada ano ele melhorou mais e é um menino natural. O Adriel é um cara que, na cabeça dele, cara, apesar de ele olhar a Olímpia e brilhar os olhos, ele gosta muito dessa filosofia do lifestyle natural. E é um cara que, acho que se for depender unicamente do que ele gosta, ele ficaria no natural. Acho que talvez se ele for pensar em performance, onde ele quer chegar, em retorno financeiro, talvez ele possa pensar daqui a um tempo. Mas hoje eu vejo ele muito curtindo esse processo de forma natural, mesmo a galera não acreditando.
Tem outros que eu conheço, que eu tenho a proximidade, que os caras estão ali explorando o físico natural, né? Explorando a genética, o físico deles, e o próximo passo já é eles pensando em harmonizar e ir para uma NPC, competir com os caras, né, da NPC. Então eu vejo esses dois grupos de meninos, os que realmente se mantêm natural e vão defender isso, e os meninos que, não, vou competir até aqui, certo ponto. até tantos anos, e daí eu vou para uma outra federação. Então eu vejo bem essas duas coisas. E o que eu espero que a galera veja é que realmente dá para, com treino e dieta, o cara chegar muito longe. O problema é que a maioria não acredita. Lógico, também tem, cara, várias naturais que não são natural. O cara se diz natural para parecer que ele já está num nível muito bom e que já tem talvez uma genética muito boa e que com isso ele desperta alguma empresa interessada em patrocinar ele. Também tem isso. Mas, por exemplo, que nem eu falo com o Dudu, cara, tomara que esse ano você caia na seleção de antidoping, faça o exame, para o pessoal acreditar. Porque o ano que ele competiu, ele não foi. Ele ganhou a categoria, ficou em segundo em outra, mas não foi sorteado para fazer. Então são poucos que fazem. Espero que esse ano ele faça. E uma coisa que ele mesmo pode fazer é, na semana do evento, ele mesmo fazer um teste e postar depois. A gente fez na vez passada. Exame super de sangue, válido. Né? Fizemos exame de sangue e tal. Mas mesmo assim o pessoal não acreditou. Prefere acreditar no exame do campeonato. Sei lá, o pessoal vai achar que a gente está enganando. Manipulando, né? Tem pessoas que me mandam mensagem e falam assim, eu já vi ele se aplicando, ele tá te enganando, ele não é natural. Aí tem cara que se revolta comigo e fala que eu e o Dudu estamos enganando as pessoas. Nossa. Então tem de tudo. Nada a ver. E, Pacho, você acredita que um desses potenciais aí, atingindo assim a melhor versão, pode bater de frente com algum harmonizado no Arnold da vida ou no Olímpia na busca pelo Procard? Você consegue visualizar algum desses meninos de muita genética natural conquistando um Procard sendo natural, ou é utopia imaginar chegar nesse nível? Cara, eu acho que teria que pegar algum Pro Qualifier de nível mais fraco. Porque dá para chegar, dá para trazer um volume, dá para trazer definição, mas aquele aspecto, né, de cortes profundos, de fibras profundas, aquele dry da musculatura, não chega. Você vê uma diferença em relação a isso. Então eu acho assim, se a gente pegar um cara com uma genética realmente diferenciada, que fez o trabalho, talvez num show que não tem um nível tão alto, acredito que sim. Agora sim, se a gente pegar num show que também veio um cara harmonizado, que tem uma genética boa, que trabalhou, acho que daí a conta não bate, né? Pacho, outra pergunta que eu acho que é interessante e pertinente. Falando desse aspecto hard, dry, você acha que não está exagerado demais para o amador ser daquele jeito? Os atletas ficar nessa ansiedade de chegar assim, dos coaches fazendo de tudo para os atletas chegarem assim. Você acha que no final das contas não pode pesar na conta da saúde, trazer essa condição a qualquer custo para um atleta amador, muitas vezes para um jovem de 20 anos? A gente está vendo os moleques chegar assim. Você acha que a longo prazo a gente não vai ter mais incidentes assim tristes no esporte? Vai, cara. Esse é um debate que eu tô te trazendo, porque a gente está vendo aí, junto com o Alexandre, o Luciano, o Will, de nascer a Doc2Coach, que é justamente uma empresa da área da medicina para trazer mais longevidade e saúde para o esporte. E um dos debates que a gente vem tendo é esse. Será que a federação, ou os coaches, ou o padrão das competições não estão levando muito a régua lá para cima para os atletas? Tá, cara, e eu acho que a Doc2Coach, pensando bem para essa linha de raciocínio, consegue, com esses treinadores, talvez passar uma visão que eu fui ter, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a Aceto. Porque eu acho que o cara que está nesse cenário aqui, brigando por um Procard, o treinador que o cenário dele é um show regional, e ganhar um overall de um Arnold, de um Olímpia Brasil, de uma Soconte, e ganhar o Procard ali, é o ápice até então para ele. Então acho que ele vai apostando todas as fichas e dar o 100% daquele atleta ali. E até uns anos atrás essa era a minha realidade. Quando eu cheguei a trabalhar no começo com o Aceto, eu via que a realidade para ele era muito diferente. E alguns atletas que a gente conversava e a gente começou a trocar informação, pô, fulano ganhou o Procard, ele estava fazendo tal coisa. Pô, Cris, cara, é inaceitável, mas cara, por que ele tá fazendo isso para ganhar o Procard?
E daí no começo eu demorei a entender. E daí tipo o Cris falou, cara, mas se ele fez isso para ganhar o Pro, agora para pegar a vaga pro Olímpia a gente vai fazer o quê? E agora que pegou a vaga pro Olímpia, para pensar em brigar por um top 10 de Olímpia, vai fazer o quê? E para brigar pelo título do Olímpia, o que vai ser feito? E na época ele trabalhava com o Shawn Rhoden. E o ano que vem? E o próximo ano? Não acaba em um ano a vida do aí cara, não. Na época ele trabalhava com o Shawn Rhoden, e eu lembro de um atleta que a gente conversou e era assustador o que o cara estava fazendo. Ele falou, cara, o Shawn Rhoden nunca usou metade disso e ganhou o Olímpia. Nossa. Então assim, pro Cris, aquele cara chegou num físico e ganhou um Procard, pô, com louvor, foi lá e mereceu. Mas pro Cris ele já estava acabado ali, cara. E tipo assim, agora que os anos passaram, eu vejo que ele estava totalmente certo. Porque o cara não conseguiu evoluir muito mais do que aquilo. Ele nunca conseguiu classificar pro Olímpia. Gastou todas as Já fichas do estava amador. ali, cara, o 100% dele foi ali. Então na cabeça do Cris, e hoje eu trabalhando com os caras que eu trabalho, a gente vê que se o cara precisa fazer tudo isso para ganhar o Procard, tipo, a carreira dele já tá condenada, entendeu? Uhum. Então... Pode ser uma bomba relógio de ficar forçando. Exato. Vai dar ruim, cara. Porque daí quando eu chegar para brigar por uma vaga pro Olímpia, para brigar por um top 10 do Olímpia, vai fazer o quê? E aí a gente também sabe o que a gente tira dessa história? Média genética do cara. Sim. Porque um cara com genética boa não precisaria ter feito tanto abuso para chegar naquele nível. Talvez ele precisou usar tudo isso porque a genética do cara já tinha atingido o platô, o limite, e não ia mais para frente. Não vai. Ou o cara também não conseguia explorar mais o treino e a dieta dele e foi tuchando de hormônio para ver se evoluía mais ainda. E talvez quando o treinador pensa dessa forma e quando ele passa isso para o atleta, seja um pouco mais fácil do atleta entender. Porque é muito difícil para a gente chegar e falar, por exemplo, cara, eu acho que para você deu aqui, não dá mais, você vai ter que parar. Ou pelos exames, ou porque você vê que ele já está fazendo de tudo, já está tomando mais, já não evolui mais. Só que quando você chega e fala dessa forma pro cara, às vezes o cara não vai nem falar mais com você, cara. Ele vai virar, ele vai fazer com outro coach, ele vai tentar um outro caminho e geralmente dá ruim. Há poucos dias atrás mesmo eu tive essa conversa com um atleta e tipo, ele nem me respondeu mais. Então é difícil quando chega nessa conversa, mas você vê, cara, que o cara já tá fazendo de tudo. Já tá tomando muita coisa e não tá mais indo. E daí você sabe de colaterais, tudo, você fala, cara, tua saúde, tua família, e daí do cara aceitar. Eu acho que o treinador tendo essa visão, e acho que a Dr. Coach vai ser perfeita para passar isso, fica mais fácil de o cara entender, cara, mas... Porque a hora que ele tá pensando no Procard, ele, não, que se mandar fazer, eu faço. Cara, se a gente com isso aqui não conseguir chegar, cara, você não vai sair daqui. E daí vai valer a pena? Porque você vai ganhar um Procard, vai se matar para parar aqui, você não vai ter retorno, você vai prejudicar a saúde. O que você vai fazer no próximo nível que vai ser maior ainda, né? Então, quando eu comecei a ter essa experiência nesse nível mais alto, aí eu comecei a olhar um pouco diferente. E a galera sempre fala, pô, os caras estão mentindo, que eles acham que o cara que ganhou o overall do Arne já se matou. E não, cara, se o cara precisou fazer isso, ele não vai chegar. Acho que o exemplo muito bom disso é o Ramon, quando ganhou o overall do Olímpia Brasil, e a gente sabe que foi uma dieta com arroz e ovo, umas Durateston, e foi lá e foi unânime, né? Ganhou com pouco, né? Então ali viu que tinha muita carta na manga para usar, e acho que esse é o exemplo a ser seguido, né? Uhum. E até para os atletas fazerem essa reflexão de si próprios, seja, tentem ser com vocês mesmos honestos e sinceros e avaliar. Putz, eu estou investindo a minha vida nisso. Não está indo para frente? Repensa a vida, procure competir com mais cautela, comece a rever mais o que você tem além do esporte. Olha para sua casa, olha para sua condição financeira, olha para sua família, olha o que você quer construir para o futuro, olha as suas fontes de renda, só tem uma, não tem nenhuma. O que você tem quando o esporte parar para você ou acabar? Ou será que você vai ter a possibilidade de parar de competir por escolha própria ou por emergência? Ninguém quer parar o esporte por emergência, né? Sim. São poucos como Maradona que tiveram a honra e a bênção de poder escolher um dia para se aposentar, competir na casa própria, né, na cidade que mora e com os amigos por perto. Isso aí é para poucos. A maioria se aposenta por problema no coração, problema renal, por falta de dinheiro, por família que desmorona por conta de perder tudo em prol do esporte. Então o atleta e os coaches têm que ter essa consciência. E eu acho que também
a gente precisa entrar numa esfera de conscientização da arbitragem, da entidade, começar a criar uns limites, uns padrões de linha de corte. Tipo assim, ó, agora surgiu a Fit Model. Se chegar uma menina muito bem condicionada lá, ela vai ter que ser desqualificada, porque ela vai estar se enquadrando numa categoria de cima. Sim. Imagine que chega uma menina lá muito fibrada, deltoide, glúteo marcando, e não é proposta da categoria. Imagine que eles coloquem uma linha de corte assim na Classic Physique, onde o cara, se ele chegar grande demais ou estriado demais, pô, não deixa esse cara ganhar. Fala, ó, irmão, feedback pós-campeonato, você já tá indo pra uma linha hard demais, tente ir na bodybuilder, ou tente chegar um pouco mais suave. Se a entidade começar a dar esse tipo de feedback e recusar que os campeões sejam assim, vai fazer todo mundo mudar o jeito de pensar, não é, Pacho? Sim. Bota uma linha de corte para nivelar o negócio, para que você não passe do ponto e não force os armadores a botar tanta saúde em risco, e tanto diurético, e tanto estimulante, e tanto clenbuterol, e tanto T3, T4, para chegar nesse dry. E às vezes para ganhar uma categoria classe Novice. Vale a pena chegar num super dry para ganhar uma Novice, ou uma Open qualquer, que não vale nem Procard, Pacho? Não vale. Às vezes daí o cara vai lá, pega 3, 4 troféus que ele ganhou, estreantes, Novice e tal, tira foto, mas no fundo ele sabe que não vale a pena, né? Estragar a saúde dessa forma. E voltando nessa questão de olhar de forma mais estratégica a carreira, o Derek, eu vejo muito isso. Tipo, o Rafa é um cara que também administra muito bem isso. Visão. Da carreira de atleta como uma empresa. Então, o Derek, quando a gente falou no passado, ele já falou, não, cara, esse ano eu vou ganhar Arnold Ohio, eu vou ganhar Pittsburgh, eu vou ganhar Olímpia e eu vou fazer história de volta. Ele sempre fala, fazer história de volta, porque ele já fez uma vez ganhando a Open a 212. Ele já sabe quando ele vai parar, ele já tem tudo em mente, ele já tem os patrocínios, ele já tem as coisas dele, então não é só ir lá e competir, tem várias coisas que ele está cuidando ao redor, a esposa dele, as pessoas que trabalham com ele cuidando. Então, é uma empresa, cara. Que legal. Então é o que você falou, às vezes o cara, tipo, beleza, ele aposta todas as fichas que ele vai ganhar dinheiro sendo o Mr. Olímpia. Aí, cara, se ele só chegar lá e ser o Mr. Olímpia, primeiro que ele não vai ganhar tanto dinheiro assim. Ele vai ganhar talvez um prêmio da federação, mas ele não vai ser um cara que vai deixar um legado, que vai fazer história, vai ter patrocínios. E se esse cara percebe que ele não vai chegar, cara, que não adianta ele se matar porque não vai chegar, mas se ele começar a ir para um outro lado. Eu, por exemplo, eu vi que não dava. Então eu fui para a carreira de treinador, eu comecei com meus cursos, com as minhas coisas, eu fui para um outro caminho. Mas talvez esse cara competir 1, 2 vezes no ano, de forma mais tranquila e... Usar como plataforma de visibilidade, isso, né? Usar isso para uma assessoria, para trazer o retorno de outra forma, já que ele quer isso. Às vezes, se depois de um tempo pensar numa federação nacional, também, né? Pode, o cara já harmonizou, ele já está anos sem usar, ele não vai cair no doping. Existe uma polêmica em relação a isso, mas sei lá. Ele podia fazer algo diferente. Continuar vivendo do esporte, mas sem dar saúde pelo esporte, né, Pacho? Porque, cara, vem muitos atletas me mandam mensagem. Jovens, caras mais velhos, falam, cara, a minha vida é isso, eu dou minha vida por isso, eu vou chegar no Olímpia. E você olha e você fala, cara, tipo, não vai dar, cara. O nível é muito alto, o cara tem uma limitação, é difícil falar, cara. É difícil. Mas hoje eu tenho tentado abrir os olhos, cara. Às vezes tem cara que aceita, tem cara que não aceita, mas eu acho que é minha função. É um lado, acho que ruim de momento, mas também já teve caras aí que eu tive que falar isso há 4 anos atrás, que o cara hoje tem uma super equipe de consultoria, era um atleta Men's Physique nível regional bom, ele parou por ali, na região dele ele é o cara, tem uma equipe de consultoria, ganha muito bem, cara, e tá feliz. Continua vivendo do esporte. Ele foi um cara que não tive problema em falar, ele aceitou. Mas é legal, hoje que passou todos esses anos, ele vê ele bem e ele vindo agradecer. Gratificante. E isso pode ser a solução da história de muita gente que tá aí já há anos batendo a cabeça para tentar ganhar o Procard não vem. Batendo a cabeça há anos tentando vaga pro Olímpia e essa vaga não vem.
Então, é chegado o momento que você tem que olhar para trás e para sua realidade agora e tentar ver se vale a pena continuar e buscar maneiras de continuar vivendo através do esporte, mas não por ele, buscando novos meios de ganhar dinheiro, de formar uma receita, uma condição de vida melhor, sem parar de treinar, sem parar de trabalhar com isso, mas tentando enxergar novos horizontes. Todo mundo precisa um pouco ouvir essa nossa conversa e refletir sobre a condição de vida atual. E eu acho que os atletas hoje em dia, em termos de finalização, pode aprender muito com os naturais. Ver que sem tanto estimulante dá para chegar muito bem. Muita coisa. Sem uma desidratação severa, dá para chegar condicionado também, desde que comece a pagar o preço antes, né? Comece uma preparação antecipada, e eu, nessa experiência já de 5 anos competindo e aprendendo muito com todos vocês, eu vi que o segredo é começar antes e fazer com calma. Quem mais abusa de diurético e estimulantes é quem tá atrasado, né, Pacho? Quem vem fazendo o trabalho, pousando o avião bem devagarzinho, chega na pista sem problema, né? Essa comparação é perfeita, né? Sobe alto e desce devagar. Você vai pousar o avião. Não existe milagre da finalização, né? Você vê ali os caras às vezes preparando 9, 10 semanas, acelerando, aí chega no final, não, agora vai acontecer a magia. Cara, a magia é começar antes e fazer muito bem estruturado, né? Sem forçar a cabeça, sem ficar maluco, sem se encher de droga, estimulante, que isso aí vira uma bomba relógio. O cara tá atrasado, ele tem que fazer mais cardio, ele tem que passar mais fome, ele tem que tomar mais droga, ele tem que tomar mais estimulante, aí ele tá acelerado, ele não consegue dormir, aí para dormir ele tem que tomar um remédio, às vezes 2, 3 remédios diferentes, ele tem que tomar remédio para acordar. Cara, você chegou nesse nível, você tá maluco. Tudo ele tá tendo que remediar, tá tudo desregulado o corpo, né? Se tá acontecendo isso, tipo, pare, tem que recalcular a reta que deu ruim. E eu vou contar aqui pra você uma coisa que eu não te contei ainda sobre aquele meu primeiro overall, que eu ganhei agora em Cuiabá, depois do Arnold, né? Eu fiz o Arnold, fiquei uma boa colocação lá, fiquei em 6º entre 12 atletas, competi na Open, né? Antes eu competia só na Novice, fui pra Open e fiquei em 6º, só que eu cheguei lá muito seco, muito dry, cheguei lá com 95. E eu tinha feito uma Muscle Contest Campinas 15 dias atrás para pegar a vaga, subi lá cheio, sem desidratar, sem mexer em nada no físico, né? Fui lá só pela vaga. Tava com 102, mais ou menos. Então eu cheguei lá condicionado, mas cheião. Aí desidratei pro Arnold e cheguei em 95. E aí o Renato falou para mim, vamos fazer mais um show para testar uma estratégia diferente? E eu tava com a passagem comprada para Cuiabá. Eu ia trabalhar no evento lá do Elder, fazer a cobertura do evento. Eu falei assim, Renato, você acha que vale a pena competir? Eu já tô lá. Ele falou assim, então vamos fazer uma estratégia diferente. Essa foi a preparação, a finalização mais suave que a gente fez até agora. A gente não usou desidratação, não usou diurético, não usou nada. E eu ainda estava fazendo o jejum da igreja ainda. Fiz um jejum de 24 horas, eu ia comer só depois de 1h da tarde. Fazia o cardio de manhã em jejum, não comia nada, então tinha uma refeição a menos. Então eu segui levando uma vida ali normal, como se eu não fosse competir, e cheguei no meu melhor físico, descansado, bem, com a condição melhor do que no Arnold, e 2 quilos a mais. O tempo a mais de preparação? Foi o tempo a mais de preparação, e acho que a cabeça mais descansada, descompromissada, com balança, com bater peso. Muda demais, cara. Então eu subi de 95 para 97 lá. Mais cheio, mais hard, a costa melhorou, preencheu, a perna ficou maior. Não, isso muda demais, né, cara? Essa tranquilidade. A galera também, tipo, acho que na prática ele não acredita o quanto isso influencia, né, cara? Mas você passar por um estresse no dia da competição muda demais. Você não conseguir dormir ali na semana da competição muda demais. Sim. Então tudo pesa muito, né, cara? A mente ela tem um poder enorme. Absurdo. E também porque no Arnold, pra mim, tinha muita expectativa e pressão, porque eu, assim como todos os eventos, eu ainda trabalhava no evento, e naquele Arnold a gente estava indo lá para mais uma feira de trabalho, montar stand, loja, compromissos e família. Então o Arnold para mim era um evento de muita preocupação. Ali já tinha passado o Arnold e eu tava indo só para curtir. Tava tipo de férias. De férias e fazendo o jejum da igreja ainda. Então foi maravilhoso para minha experiência. Foi muito gratificante, e eu quero deixar isso para vocês como não exemplo, mas um feedback que dá para chegar bem desde que sua cabeça esteja leve e você esteja com uma preparação em dia, adiantada, não errando, não mentindo para você, não mentindo para o seu coach, para que ele possa usar as ferramentas na hora certa e se necessário, né, Pacho? Essa é
é a ideia para vocês nessa conversa de hoje, pessoal. Conversando aqui com o Pacho sobre esporte, carreira, preparação, saúde, família. Só faltou um tema para a gente fechar nossa conversa. Se aqui ao seu lado estivesse presencialmente, claro que já está aqui, mas em carne, Jesus Cristo, o que você diria para ele? Qual seria a sua reação? Se você tivesse 5 minutos de conversa com ele aqui. Caraca. Não falamos dele aqui, temos que falar dele. Acho que a primeira coisa é agradecer porque ele morreu por mim, né? Então, antes de tudo, a gente já está salvo porque ele já fez o sacrifício da vida dele pela gente, e o que a gente tem que fazer é aceitar isso. É o que ele pediu, a gente aceitar o sacrifício dele e entender ele como nosso Salvador. Então, acho que não tem nada maior do que isso para agradecer. Agradeço também, aí agora já falando mais de forma pessoal, todas as batalhas que eu passei, porque eu acho que tem pessoas que nascem com talento, tem pessoas que já têm algum dom, e eu tenho certeza que eu é o dom, cara, da resiliência, da paciência, e ao longo dos anos isso foi me moldando. Eu era o cara menorzinho do colégio, mais fraquinho, o cara que não abria a boca para nada, e as dificuldades, o bullying que eu sofri, as lesões que eu sofri, os acidentes que eu sofri, tudo foi me moldando para ser o cara que eu sou hoje. Então hoje, quando as pessoas olham para mim, que vem é um cara forte, né, um cara bem sucedido nas coisas que faz, mas eu só cheguei até aqui porque eu passei por várias batalhas, várias dificuldades, e isso foi me moldando. Então, o que eu acho que já questionei a Deus, por que isso, por que ser tão difícil, hoje eu agradeço, porque é impressionante o quanto cada batalha e dificuldade me transformou como pessoa, como homem, como marido, como treinador, e foi isso que me fez chegar até aqui hoje. É isso. Eu acho que ao longo da sua carreira, Deus veio te moldando para você ser quem você é hoje, e porque com certeza ele tinha grandes planos para você, e hoje é nítido ver que ele te usa na obra dele para, através do que você faz, do seu trabalho, da sua profissão, você evangelizar. Eu vejo que você se esforça por isso e faz isso, e hoje está fazendo cada vez mais, falar dele, tentar conectar as pessoas a ele. E a gente sabe que esse dos conteúdos que a gente posta é o que menos dá visualização e like, mas a gente sabe que se os poucos que conectaram ali naquele momento, bem vai estar sendo feito, né? E se pelo menos nessa vida uma alma a gente salvar, já está fazendo feito a vontade dele, né, Pacho? Amém. Mas sabe o que mais me impressiona, cara? Alguns dos posts que melhor tem views e comentários são os que eu falo de Deus, que eu falo de família. Que benção, então é o contrário. Porque isso me impressionou bastante, eu também achava isso. Quando esse ano eu falei, no começo dava medo de falar. Quero falar mais de Deus, tem uma insegurança. E quando eu comecei a falar mais, cara, o mundo hoje é muito vazio e superficial. Então, às vezes, uma simples palavra, talvez esse corte que a gente pegar aqui e colocar no Instagram e para outras plataformas atinge muitas pessoas. E eu comecei a fazer isso, tentar pelo menos uma vez na semana, que é sempre na sexta-feira, no pôr do sol, que eu faço isso. Cara, atingi muitas pessoas. E são muitas pessoas que me mandam mensagem agradecendo. Falando assim, cara, você escreveu isso aqui pra mim hoje. Eu tava precisando. E é muita gente, cara. E eu sei que você é uma pessoa que você é bastante usada por Deus. Acho que ele me colocou onde eu tô por algum motivo. Inclusive, eu sempre falo com a Ju, tipo, olha que loucura, assim, né? Dependendo do ponto de vista. Eu tenho muito seguidor na Índia. Eu tenho... Uma das cidades que eu mais tenho seguidor é Teherã, capital do Irã. Não sei como que minhas coisas chegam lá. Talvez seja por Rádio Chopin, fisiculturismo, né? Mas são pessoas que... São países que não são cristãos. Talvez tenha um porquê, entende? Sem dúvida. Deus tem um porquê para todos nós e em cada um de nós uma missão diferente. E que no final das contas essas missões diferentes vão ter uma união lá na frente de um propósito maior. Amém. E que assim seja, Pacho. Deus abençoe. Amém.
E obrigado, Pacho. Essa foi nossa conversa aqui. Espero que tenha sido proveitosa para quem nos assistiu. E que se você gostou disso, compartilhe com mais gente para que tudo que de bom a gente falou aqui repercuta e chegue em cada vez mais pessoas. Com você eu deixo a última palavra, Pacho. Obrigado mesmo mais uma vez por ter vindo. Pessoal, obrigado por quem acompanhou. Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou do nosso bate-papo. Muito obrigado e espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de informação em relação ao esporte, em relação à preocupação à saúde, família, Deus. E obrigado pelo convite, irmão. Tamo junto. Cara que eu gosto muito. Hoje saí felizão de casa, que a gente está junto aqui. É longe, mas ainda falei pro pessoal, cara. Sorocaba tá longe, mas eu vou lá feliz porque o Hugo é um cara que eu gosto e sei que vai ser bacana. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra mesmo ter você aqui em minha casa e que fique esse convite da casa está sempre aberta para você e sua família. Vai ser sempre um prazer receber vocês aqui e eu espero te orgulhar, Pacho. Eu espero conseguir chegar na liga profissional um dia e poder comemorar isso do seu lado também, porque você faz parte da minha história, fez mudar a minha história. E assim como o Derek, eu tenho os meus planos, as minhas metas, conquistando o Procard, eu acho que eu quero fazer algum show profissional ali, e se Deus abençoar, chegar no Olímpia e aí fechar com chave de ouro essa minha jornada no fisiculturismo. E quem sabe fazer o que você falou, depois de parar, quem sabe competir alguma vez ali natural e continuar vivendo como atleta, mas de forma mais saudável e equilibrada para tentar motivar mais pessoas a fazerem o mesmo. Que Deus abençoe, irmão. Vou estar na torcida e vou estar junto. Obrigado, meu irmão. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. O comentário também é sempre muito bem-vindo. E até a próxima. Continue acompanhando o nosso Horsepowercast. Tamo junto. Vai, cavalo. Horsepowercast é um oferecimento de Adaptogen, suplementos e roupas esportivas para quem vive o alto rendimento. Luciano Cruz, o maior evento de fisiculturismo de Juiz de Fora, com as categorias profissionais Men's Physique e Women's Physique. Stark Strong, equipamentos de musculação para academias e treinos em casa com força total. CBMF Cursos, Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Formação de excelência para treinadores de musculação. OPS, conectando você com estabilidade e velocidade, é a internet oficial do nosso podcast. Quer ver sua marca aqui? Seja um patrocinador do Horsepowercast e turbine sua visibilidade com a gente.